seja bem-vindo ao meu canal. Hoje o papo vai ser um pouco diferente. Tem muita gente que me pergunta sobre carreira de planejador financeiro, me perguntam o que eu fiz, quais cursos eu fiz, quais minhas certificações. E eu confesso que eu tive muita dificuldade no começo, eu bati cabeça, eu fiz muita coisa errada. Mas por sorte hoje existe um curso que vai te ajudar a realizar esse sonho de você ser planejador financeiro aqui na GFI. É por isso que hoje eu estou entrevistando o Caco Santos, que ele é um dos coordenadores da academia da GFI, que prepara planejadores financeiros para o mercado de trabalho. Caco, é um prazer estar aqui com você. O Caco é CFP e ele tem diversas certificações e muita experiência na área. Caco, eu queria que você falasse um pouco sobre a formação de planejador financeiro, como que trabalha aqui a GFI, o que é essa profissão, o que precisa ter. Conte um pouco pra gente sobre isso. Legal, obrigado, Júlia. Obrigado pelo convite. Muito bom estar com vocês aqui para falar desse assunto, que é um assunto que eu adoro. Eu, quando tirei meu CFP, 4 anos atrás, eu achei que eu sabia tudo e que ia sair fazendo clientes e fazendo planejamento, enfim, todo mundo ia querer comprar o meu planejamento. E quebrei a cara. Eu acho que como a maioria dos planejadores que começaram também, 5, 6, 4 anos atrás, fizeram. Porque eu fui pouco tempo atrás e foi bem difícil, viu? Exato. Então o que acontece é que é uma profissão muito nova, né? Nos Estados Unidos, que já é uma profissão mais consolidada, estamos falando de 30 anos. Aqui no Brasil, a gente está começando nisso aqui ainda. Então o que a gente vê é que faltava uma formação profissionalizante, vamos dizer assim, né? no país. A gente tem vários cursos que formam planejadores na parte técnica, que formam para passar na prova do CFP, por exemplo. Mas a gente via que muita gente realmente saía dessas provas, tirava a certificação e não sabia como atuar. Então, por isso que a gente montou a academia. E a gente montou a academia, Júlia, com base em 3 pilares que nós achamos que são fundamentais para qualquer pessoa que queira ser um planejador financeiro independente, poder atuar de uma forma consistente e sustentável. A primeira, obviamente, é a parte técnica. Então, o profissional tem que saber matemática financeira, tem que saber, enfim, sobre o mercado financeiro, tem que saber fazer um relatório, né? Entender o que o cliente precisa e dar uma devolutiva para o cliente, saber mostrar para o cliente quais os passos que ele precisa dar, né? Seja para acumular dinheiro, para sair de dívida, para fazer uma proteção, seja o que for. Então essa parte técnica é obviamente muito importante. E as pessoas acham que é só isso, né? E aí acham que fazendo o curso do CFP, tirando a certificação, tá feito. Só pegar a calculadora e vai resolver a vida da pessoa. Exatamente, mas não é só isso. Isso, na verdade, é o começo da história. A gente tem um segundo módulo, que é um módulo de desenvolvimento humano. E o que é isso? É entender da pessoa, entender como se comunicar com o cliente, entender o próprio planejador, entender dos seus comportamentos, das suas idiosincrasias, né, de como ele funciona, para poder passar isso para o cliente, para poder fazer com que o cliente atinja o seu melhor e consiga atingir os seus objetivos, né? Porque 90% do nosso trabalho aqui na GFI com os nossos clientes é comportamental. Porque aquela coisa, né, a pessoa que gasta tudo que ganha ou que está endividada e que não consegue cortar despesas, não é um problema de planilha, não é um problema de controlar gastos. Isso aí tem um monte de planilha na internet, tem aplicativos gratuitos, essa é a parte fácil. A parte que é mais difícil e que é muito negligenciada por muitos profissionais é justamente a parte humana. É você olhar na cara do cliente e falar, olha, como é que eu consigo te ajudar a você mudar comportamentos, mudar hábitos, mudar a forma como você se relaciona com o dinheiro para que você consiga atingir os seus objetivos. Então essa é uma parte crucial do nosso trabalho, de todo o trabalho do planejador financeiro. Caco, eu acho que o meu ponto de vista é bem esse. Eu bato sempre na tecla do valores pessoais. Se a pessoa não sabe quais são os seus valores pessoais, não adianta a gente fazer um planejamento lindo e dizer, você vai cortar todo o seu lazer. Isso é a única coisa que a pessoa valoriza na vida naquele momento. Então você tem que balançar, né? Tipo, você vai ter lazer, mas vai ter que cortar outras coisas. O que você prefere? Eu acho isso perfeito, porque é muito além de só fazer conta, né? Tipo, se eu fizer conta, eu vou dizer, você está gastando muito no cinema. Então, não é bem assim, né? Você está absolutamente correta. E assim, uma coisa que o planejador financeiro não pode fazer é falar para a pessoa o que ela tem que fazer. O cliente é que tem que saber fazer as suas próprias escolhas. O que a gente faz no nosso processo de planejamento é deixar muito claro
quais são as consequências de cada escolha, né? Seja de permanecer como está, seja de fazer um corte de cinema ou de fazer isso ou aquilo. Então a gente consegue dar muita visibilidade para que o cliente faça as escolhas antes de gastar o dinheiro, né? Por isso que o orçamento é importante, por isso que tem uma visibilidade do futuro, né, das projeções é tão importante. Ele fala, bom, então e a gente tem um caso muito emblemático aqui, de um casal de 30 e poucos anos, que na hora que a gente foi rever o orçamento, gastava R$ 1.500 por mês de padaria. Era um casal que, juntos, tinha uma renda de 15, 18 mil reais. E daí a gente foi investigar, né? E eles não conseguiam guardar dinheiro, obviamente. Né? E daí quando a gente foi investigar, esse foi um item que chamou a atenção, que é um valor... 10%? Né? Que é 10%, né? Eles nunca tinham parado para fazer essa conta. E daí a gente foi investigar, por isso que é a parte comportamental. Me conta quais são os seus hábitos, me conta como é que vocês fazem o seu dia a dia. Todo dia eles saíam de casa, não tinham filhos e iam tomar café na padaria. É uma vitamina, um sanduíche, um croissant, etc. Era R$50, R$40, R$60. Para quem ganha 18 mil, R$60 não é nada. Todos os dias acaba virando uma conta importante. Quando eles perceberam isso, e a gente falou, bom, o que vocês querem fazer? Né? Será que faz sentido mudar um pouco esse hábito, esse comportamento? E daí eles acabaram comprando pãozinho para comer em casa, comprava queijo e frios no supermercado, que é mais barato, e conseguiram economizar mais de R$1.000 por mês. Não deixaram de fazer aquele momento que eles tinham. Não deixaram de fazer, mas porque eles perceberam que a viagem que eles queriam fazer e guardar dinheiro para a aposentadoria era mais importante do que tomar café na padaria todos os dias. Continuam tomando café na padaria nos fins de semana. Né? Então é perfeito. Então essa parte humana e comportamental é super importante, porque também outro aspecto é que não dá para o planejador financeiro não conseguir lidar com uma pessoa que começa a chorar na sua frente. Que acontece muitas vezes, porque as pessoas às vezes estão numa situação complicada financeira, isso fica muito claro na hora de fazer o planejamento, a gente precisa saber lidar com essas emoções. Às vezes o que eu percebo, Caco, que as pessoas querem só conversar muitas vezes, elas querem ter alguém para desabafar, porque no meio que elas vivem, elas não têm alguém que ajude elas a sair das dívidas, então elas querem sentar e serem ouvidas, né? Hoje em dia, acho que com esse mundo digital que a gente está também, as pessoas precisam muito de acolhimento, precisam muito de carinho. E no nosso caso, nas finanças, é o que a gente faz junto aos clientes para acolher e para poder ajudar também, de uma forma profissional, fazer com que elas atinjam os seus objetivos. Né? Só que tudo isso tem que fazer fechar a conta, né, para o planejador. E daí a gente entra no terceiro pilar que eu estava falando, que é o de empreendedorismo. Ótimo. Então tem a parte técnica, o desenvolvimento humano e o empreendedorismo. Porque o planejador financeiro precisa fechar a sua própria conta, precisa, né, viver disso, precisa saber quanto vai fazer. E daí entra aquela questão que você comentou e que eu tive também. Quanto que eu vou cobrar? Que contrato que eu vou usar? Eu vou cobrar por hora, por projeto? Vou cobrar sobre ativos? Vou vender produto ou não? Vou ser isento? Como é que vai fazer? E não tem uma fórmula certa. Né? Existem infinitas maneiras de se trabalhar nesse mercado. A gente foi para os Estados Unidos num congresso e perguntou para o presidente de uma das maiores empresas de planejamento financeiro de lá, falou, qual que é o modelo certo de planejamento financeiro? E a resposta dele falou, olha, se você souber, me conta, porque a gente não tem um modelo certo, a gente tem o nosso modelo. E é isso que a gente faz aqui também, e é isso que a gente ensina na academia aos alunos e aos futuros planejadores a pensarem no que eles querem fazer. Que tipo de nicho de cliente eles vão querer ter, que tipo de ferramenta que precisa ter, certificações, como é que faz o marketing, que usa de back-office, a infraestrutura muitas vezes é completamente negligenciada. Fala, não, eu vou fazer investimentos, vou ter 500 clientes, vou ter 200 milhões de reais sob gestão. Tá bom, como é que você vai cuidar disso tudo? Quanto tempo você vai ter que dedicar a tudo isso? Com que ferramentas você vai ter que fazer? Então, vencer um CDD, se você não avisar o cliente, ele vai ficar bem bravo. Né? Então, tudo isso são coisas que as pessoas acabam parando para pensar quando normalmente entram aqui. Então o que a gente faz aqui, como você falou, é usar os nossos erros para já dar o caminho das pedras. Fala, olha, você pode ir pela esquerda ou pela direita. Pela direita é um caminho tortuoso, cheio de pedra, tal, cheio de espinho. Por aqui não que seja fácil, mas tem um caminho que é mais reto. Né? Então, e cada pessoa vai escolher o que ela quer. Porque tem gente que quer trabalhar sozinha. Tem gente que quer ter 100 clientes e tá bom assim. Tem gente que quer fazer uma coisa de escala e ter 80 pessoas trabalhando com ela. Qual está certo, qual está errado? Os dois podem funcionar, só que tem que fazer a conta primeiro. Enquanto você faz a conta na prancheta, né, você consegue fazer as modificações e estudar as possibilidades de uma forma muito mais barata do que fazer na prática. Né? É como eu falo, uma reforma de uma casa. Né? Se você vai reformar uma casa e eu resolvo colocar uma parede aqui e vi que não ficou bom,
ter que quebrar a parede, gastar material, gastar mão de obra para fazer uma outra parede do lado de lá. Se eu tivesse pensado nisso antes com um arquiteto, com um profissional, com alguém que sabe do riscado, né, provavelmente seria muito mais rápido e muito mais barato. Então é isso que a gente faz na academia, é ensinar sobre essas três vertentes, né? A parte técnica, a parte humana e a parte de empreendedorismo. Caco, e agora, você acha que é importante que tem alguma certificação obrigatória ou algum curso que seja mais recomendado, por exemplo, fazer uma faculdade específica antes? Tem algo assim que você considere importante? Não tem nenhuma coisa prévia que precisa ser feita. A gente tem vários planejadores aqui na GFI mesmo, que são engenheiros, psicólogos, gente de administração, de economia, enfim, tem de todas as áreas. Porque, de novo, o mais importante é gostar de pessoas. Né? Não tem a formação técnica prévia, não é importante. Nos Estados Unidos existem 1.500 faculdades com cursos de planejamento financeiro, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Aqui, por enquanto, ainda não. Aqui a gente tem alguns cursos técnicos e tem, até onde a gente sabe, o único curso de empreendedorismo, que é o da GFI. Não é obrigatório ter certificação do CFP, mas é uma distinção de qualidade. E, na verdade, o que muitas pessoas não sabem é que para tirar a certificação do CFP, você precisa comprovar experiência. 3 anos. 3 anos. Né? Então, muitas pessoas falam, não, eu vou tirar meu CFP e depois eu faço o curso da GFI. Não necessariamente é a forma correta, né? Porque para tirar a certificação, você tem que demonstrar experiência. E aqui na GFI você já ganha uma boa experiência. Aqui na GFI, no curso é até interessante, porque dos 3 anos obrigatórios para tirar o CFP, fazendo o curso da GFI, você comprova 2 deles. Uau. Em 3 meses. Então, você tem que trabalhar mais um ano, né, como planejador, não precisa ser na GFI, na verdade o nosso curso não é para planejadores que vão trabalhar na GFI, são para o mercado, para você atuar como você quiser. Alguns escolhem ficar na GFI, daí a gente vai conversar. Mas é importante saber que dos 3 anos que são obrigatórios para tirar a certificação, 2 você consegue cumprir com o curso da GFI. Além dos 28 créditos, né, que você precisa de educação continuada também para manter o seu CFP. Também, nosso curso dá 28 dos 30, porque 2 sempre tem que ser de ética, que é uma coisa que a gente valoriza muito, por sinal. Com certeza, né? Acho que é essencial no planejamento financeiro, a ética. Caco, e uma dica, então, para quem quer entrar nesse mercado, o que você pode falar para a pessoa que está ainda em dúvida se é o caminho certo? Olha, eu acho que esse é um mercado que a gente vê como estando na pontinha do iceberg do que tem de possibilidades aqui no Brasil. Hoje nós temos 3.100 planejadores certificados com o CFP no Brasil, é menos do que existe na Holanda, que é do tamanho de Minas Gerais. Né? Então, o nosso crescimento tem sido muito rápido, mas ainda assim tem um mercado absolutamente gigantesco pela frente para ser explorado. Eu acho que na GFI, as outras empresas que têm trabalhado com isso, eu tenho a impressão que a gente está abrindo a picada com um facão para daí poder construir uma trilha, para daí poder ter uma estrada. Mas tem muita coisa para ser feita, é um mercado que é gigantesco. Nos Estados Unidos, como eu estava falando, tem empresas que têm 10 mil planejadores, 15 mil planejadores em uma empresa. Então, aqui no Brasil a gente tem 3 mil planejadores certificados, no Brasil inteiro. Então, assim, tem muito o que se fazer. A preparação acho que o CFP é super importante, o material de estudos para a prova do CFP, mesmo que você não tire a certificação, é muito legal para ser estudado, né? São 6 áreas de conhecimento. Então, obviamente, a nossa academia aqui dá um bom avanço para quem quer seguir nesse mercado, porque a gente já, de novo, dá muito as trilhas, né? E tenta evitar muitos dos erros que a gente já cometeu, para que as pessoas não cometam. E tem muita vontade de trabalhar, né? Porque é um mundo de empreendedorismo. Sim. Né? E tem que gostar de pessoas, acho que esse é o fator principal. E aqui na GFI, qual é o perfil que vocês mais encontram? É bem diversificado? É bem diversificado. Aqui a gente tem 15% dos nossos clientes chegam aqui endividados. Né? Então, que é uma coisa interessante, até um certo paradigma que as pessoas falam, não, mas quem tem endividado vai pagar por planejamento financeiro? E normalmente são os que pagam com mais gosto, né? Porque sabem que precisam, já estão no limite e sabem que precisam de ajuda. Né? Aquela pessoa que, enfim, sabe que tem um problema e vai no médico, vai no nutricionista que precisa de ajuda profissional para resolver. Então, 15% são endividados. E daí a gente tem, enfim, de toda sorte de clientes, desde os clientes com 100 mil reais de patrimônio, 200 mil, tem de várias
várias faixas, né? Dos mais jovens, mais velhos, a gente tem cliente aqui que tem 100 milhões, 200 milhões de patrimônio. Então, acho que uma mensagem que eu quero deixar é que o planejamento financeiro independente serve para todo mundo. Antigamente era uma coisa só para gente rica. E hoje é um serviço que é acessível para praticamente todo mundo. Né? Normalmente custa, o que a gente diz aqui é que custa menos do que um celular, custa menos do que uma conta de TV a cabo. Então, é muito acessível. Aí, as informações hoje estão aí, né? Aqui no YouTube temos alguns canais de finanças, tem bastante blog, tem muita coisa nas mídias, tem muitos sites interessantes, vocês que prestam esse serviço. Então é bem interessante. Se você ainda tem alguma dúvida, se você quer sair de endividamento para ir para os 100 milhões, corre aqui no link abaixo e acessa lá para conhecer mais sobre a GFI, ok? Caco, eu agradeço muito o vídeo, agradeço muito a sua disponibilidade. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Não, imagina! E não esqueça de comentar aqui embaixo que a gente vai te responder com o maior prazer. Dá um like aí no meu canal, hein? Beijos, até mais!